Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das mudanças de fase da matéria. Então, se você gosta desse tema, se você quer aprender mais sobre ele, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Certo, vamos lá então. Aqui foi onde nós paramos no vídeo anterior, falando sobre as mudanças de fase. Eu falei aqui para você sobre a mudança do estado sólido para o líquido, chamado fusão. Falamos aí do ponto de fusão e falamos da mudança da fase líquida para a gasosa, que é a vaporização. Falei aí dos tipos de vaporização e do ponto de ebulição. Esse foi o vídeo anterior. Agora a gente vai falar aqui sobre o processo inverso, que é o processo da fase gasosa, voltando para a fase líquida. O nome desse processo pode ser liquefação ou condensação. Aí vai ter uma diferença que eu vou já explicar para você. Primeiro você entender que a liquefação ela acontece com quem? Ela acontece com gás, com gases. Enquanto que a condensação ela acontece com vapores. Vapor não é gás, gás não é vapor, são coisas diferentes. Vamos entender aqui um exemplo. Então, o CO2, vamos falar aqui do nosso famoso gás carbônico, o dióxido de carbono CO2. O CO2, se nós tivermos aqui essa transformação em que ele vai sair da fase gasosa para a fase líquida, isso aqui é uma condensação ou isso aqui é uma liquefação? O que seria? Nesse caso, você vai avaliar aqui qual é a fase inicial em que essa substância se encontra. No caso aqui o gás carbônico ele é gasoso. E por que ele é gasoso? Por que ele não é um vapor? Por que ele é um gás? Ele é um gás porque a temperatura ambiente, que é a temperatura que nós vivemos, o CO2 ele está no estado gasoso. Na temperatura ambiente ele está no estado gasoso. Você não vai encontrar o CO2 na fase líquida nem na fase sólida. Na nossa temperatura ambiente ele já se encontra naturalmente no estado gasoso. Logo, a gente fala que ele é um gás. Ele é um gás. E o que seria o vapor então? O vapor seria, por exemplo, aqui uma substância que a temperatura ambiente ela não está no estado gasoso, mas ela pode passar para esse estado, que é o caso, por exemplo, da água. A água, na temperatura ambiente, a temperatura aí de 25, 30 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, é uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição da água. Então, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente ela é menor do que isso. Logo, a água não está no estado gasoso, naturalmente a nossa temperatura ambiente. Mas a gente pode fazer a água passar para essa fase, promovendo aí um aquecimento forçado, né? Ou ainda por meio da evaporação que eu expliquei no vídeo passado. Na evaporação é o que acontece com a água dos rios, dos lagos, dos oceanos. A água naturalmente evapora e ela não precisa ser aquecida até passar dos 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, para ela sair dessa fase líquida e ir para a fase gasosa. Essa mudança acontece naturalmente com todo e qualquer líquido por um processo chamado evaporação. Então esse processo ele vai trazer a água da fase líquida para a fase de vapor. Então nós temos no ambiente suspenso vapor de água. Vapor de água não é a mesma coisa que a água no estado gasoso, tá? Então o CO2, como a temperatura ambiente é muito maior do que a temperatura de ebulição dele, então ele é um gás. A água, a temperatura ambiente é menor do que a temperatura de ebulição dela, então a água é um vapor. Então, qual é a diferença de liquefação e condensação? A liquefação é quando você tiver aqui a mudança de fase de uma substância saindo do estado gasoso e indo para o estado líquido. Enquanto que a condensação é quando você tiver um vapor vindo para o estado líquido. Um exemplo disso que eu posso estar citando aqui para você é quando você tem um copo com água e esse copo com água ele está com água gelada. E aí você
percebe que ocorrem gotículas de água que vão se agregar ali na parte externa desse copo. Por que isso acontece? Porque a temperatura fria ela vai fazer com que o vapor de água que está no ambiente venha para o estado líquido, venha para a fase líquida. E aí esse vapor de água que está no ambiente começa a ficar líquido e começa a se agregar na parte externa do copo com água gelada, que aquela temperatura baixa ali vai fazer essas partículas condensarem. Esse é o termo que a gente vai utilizar aqui. Então a condensação é quando você tem vapor de água vindo para a fase líquida, tá? Condensação. Enquanto que o CO2 não. O CO2, para você fazer ele vir para a fase líquida, você teria que promover um resfriamento abaixo da temperatura de ebulição do CO2, que é quanto? É menos 78 graus Celsius, 78 graus negativos. Então a gente teria que colocar o CO2 no ambiente com uma temperatura abaixo de menos 78, certo? Menos 79, menos 80, menos 81 graus, temperaturas muito baixas para a gente trazer o CO2 da fase gasosa para a fase líquida. Mas esse é o nome do processo e dá para fazer trazendo aí a substância a temperaturas muito baixas. Enquanto que a condensação é um processo mais fácil de ocorrer. Basta aí um copo com água gelada, já é uma temperatura baixa o suficiente para fazer o vapor de água que está no ambiente vir para a fase líquida e se depositar na parede do copo, como eu mostrei para você aí na imagem. Vamos falar agora da sublimação, que é uma outra mudança de fase. A sublimação é quando nós temos uma mudança de fase com a substância saindo da fase sólida e indo direto para a fase gasosa sem passar pela fase líquida. Ou seja, você tem um sólido que está sumindo, digamos assim, né? Ele está saindo da fase sólida e indo para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. Um exemplo clássico disso é o que acontece aqui com a naftalina. A naftalina são aquelas bolinhas que nós utilizamos ali, colocando nas roupas para espantar insetos, espantar baratas e tudo mais. A naftalina, ela tem essa característica bem peculiar de sofrer aí o processo de sublimação. Essas bolinhas aqui, elas são sólidas, né? Mas com o passar do tempo elas vão diminuindo de tamanho. Ou seja, o que está acontecendo com ela? Ela está saindo da fase sólida e está indo direto para a fase gasosa. Ela está sumindo, né? Está passando para o estado gasoso, sem passar pela fase líquida. Você não vê essa naftalina líquida aonde ela está colocada. Ela sai realmente da fase sólida e vai para a fase gasosa. Então esse é um exemplo clássico aí que nós podemos citar dessa mudança de fase. E a última mudança de fase aqui que nós podemos falar é a ressublimação, também chamada de sublimação inversa. Qual é a característica dessa mudança de fase? Aqui na ressublimação ou sublimação inversa nós temos o contrário da sublimação que eu falei há pouco. Aqui a gente vai ter a passagem da fase gasosa para a fase sólida. Seria um gás virando uma substância na fase sólida. Como é que a gente pode citar um exemplo disso aqui? Bem, um exemplo bem simples aí de você entender a ressublimação ou sublimação inversa é o que acontece, por exemplo, com a neve, formação da neve. Na neve nós temos vapor de água suspenso no ambiente, nós temos água no estado de vapor, e aí quando a temperatura ambiente ela é muito baixa em determinadas localidades, a temperatura ambiente é muito baixa, possibilita que essa água que está na fase de vapor ela passe diretamente para a fase sólida sem passar pela fase líquida. Ou seja, você não vai ter chuva, você vai ter vapor de água virando sólido e caindo na forma de neve, tá? Na formação da neve. Então esse aqui é um exemplo bem visual aí para a gente entender a ressublimação ou sublimação inversa. Você vai ter a passagem de uma substância da fase sólida, da fase gasosa ou fase de vapor vindo direto para a fase sólida sem passar pelo líquido. Isso aí seria um exemplo aí para a gente citar a ressublimação ou sublimação inversa. E aqui eu vou colocar para você um resumo das mudanças de fase que nós vimos. Então aqui um sólido quando passa para a fase líquida, o
que a gente conhece como derretimento, quimicamente o processo é chamado de fusão. O líquido, quando passa para o estado gasoso, ele passa por meio de um processo chamado vaporização. Aí nós temos 3 tipos de vaporização. A vaporização ela pode ocorrer por meio da evaporação, da calefação ou da ebulição. Expliquei isso no vídeo passado. E aí nós vimos hoje a condensação ou liquefação, nós vimos a sublimação, que é a passagem da fase sólida para gasosa, e nós vimos a ressublimação ou sublimação inversa, que é a passagem da fase gasosa para a fase sólida. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar. Eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Até lá!